estamos vivendo um momento único de despertar. E aí você pode pensar, a gente está em plena pandemia, Alice vem falar de autoconhecimento, esse é o momento. Mais do que nunca, esse é o momento de falar e de mergulhar de fato no autoconhecimento. Por quê? Existem pelo menos 3 papéis com os quais você pode estar identificado nesse momento. O papel da vítima. Nossa, eu sou vítima desse vírus. Tô com muito medo, a qualquer momento ele vai me pegar. Não há nada que eu possa fazer. Você pode estar de repente identificado com o oposto, com um vilão. Puxa, esse vírus é realmente uma reação do modo como eu tenho vivido no planeta, do modo como eu tenho me relacionado com as pessoas, com as árvores, com os animais. O que, em sumo, é verdade. O que não é necessário é essa culpa. Aí que também não vai servir para nada, né? Ou então, você pode estar identificado também com o Salvador. Né? Nossa, agora eu vou direto partilhar mensagens que não tenha medo, não faça nada, apenas confie, faça um ritual isso, faça um ritual aquilo. O Salvador, que também é uma forma de a gente se esconder do próprio medo. Então, até para fazer esse vídeo aqui, eu tive que fazer uma verificação antes, né? Em qual desses 3 personagens, se eu estava identificada com algum deles, né? Então, te convido também para essa verificação, porque nenhum dos 3 lugares é muito útil agora. Esse momento, o mais sombrio que ele se mostre, traz um ouro dentro dele, um ouro. Certa vez eu escutei uma frase que dizia assim, o medo é o maior soldado de Deus. Entenda-se Deus como aquela parte essencial, fundamental dentro de mim, o meu melhor, o mais bonito, o mais consciente, que aguarda ser despertado. Entenda-se essa palavra, Deus, a partir desse lugar, o que há de melhor em mim que aguarda ser despertado. Que aí pessoas de todos os credos vão poder compreender do que nós estamos falando. Esse momento, ele nos convoca para a gente fazer toda uma reconfiguração em relação ao que nós tínhamos de projetos, em relação a como nós estamos no nosso coração, em relação aos nossos familiares mais próximos, em relação ao nosso trabalho, se é isso mesmo que a gente quer, aquele projeto, aquele ex-namorado que eu aguardo, em relação a tudo, Esse é um momento em que nós estamos vendo a morte de perto. E uma vez estando com a morte tão perto, a qualquer momento, é um fato, qualquer um de nós pode partir, isso é um fato sempre, tá? Isso é um fato sempre. Mas o nosso grau de sono, de fascinação com as distrações é tão grande que, por incrível que pareça, muitos de nós nunca visitou esse tipo de reflexão sobre a morte. Há algum lugar infantilizado de muitos de nós que não pensa sobre isso. Não vai acontecer. Talvez tenha a expectativa mágica, que geralmente é infantil, de que até o momento da partida ela vai inventar uma pílula e que vai aumentar muito a longevidade dela, ou de repente torná-la imortal. Pode ser que isso aconteça, tudo é possível. Mas até o momento, o fato é que todos nós, eu, você, todos nós vamos atravessar esse momento da morte, da impermanência. E uma vez estando com isso tão perto ou perto dos nossos familiares, tudo toma outra proporção. Tudo que parecia enorme, de repente parece muito pequenininho ou quase se torna invisível. Ou então tudo que parecia muito pequenininho, dá para eu adiar, eu faço depois. Não, tá tão cedo ainda, né? Eu posso fazer depois, daqui a um tempo, deixa eu planejar melhor. De repente tudo isso, opa! Talvez, de verdade, não haja mais tempo. Alice,
eu tô ficando com medo desse teu vídeo. A função dessa partilha aqui não é fomentar o medo, é cultivar a coragem. A coragem. E nesse sentido, que eu citei aquela frase que eu escutei, que o medo é o maior soldado de Deus, porque é numa situação de medo de verdade, mas não de teorizar sobre o medo, mas de sentir o medo na pele, é nessa situação que a gente tem a oportunidade de ancorar a coragem. Porque não tem corajoso que um dia não foi medroso. Gente, não tem. Não tem coragem onde um dia não teve medo. É físico isso. Faz parte da dimensão polar, da dimensão dual da existência. Faz parte. Não há coragem onde em algum momento não teve medo. Vocês já ouviram falar da flor de lótus? É inclusive o símbolo aqui do núcleo de psicologia, o verbo no infinito. A flor de lótus, ela foi um símbolo eleito por muitas correntes de meditação, de autoconhecimento. Porque ela, gente, nasce no pântano, naqueles tipos de líquidos viscosos que tem material em putrefação quase. Até quando você se aproxima de um pântano, é possível sentir um cheiro um tanto fétido, não há muita circulação de ar, as bactérias, os vírus, tá tudo ali proliferando em alta velocidade, é um ambiente quente, não é confortável de estar lá, mas é exatamente num pântano em que a flor de lótus pega essa lama, isso que ninguém quer mexer, ela usa essa lama como substrato de vitalidade, como material orgânico para transmutar em pétala, em perfume, em cor intensa. Então, quanto mais denso é o pântano, você pode observar isso, mais concentradas são as cores das flores de lótus que nascem ali. Às vezes até maiores são essas flores. Porque a flor de lótus, ela traz essa capacidade de transmutação da lama em sutileza, em beleza, em aroma, em perfume. Então é uma bela inspiração pra gente, nesse momento tão desafiante. Certa vez, eu estava dando uma palestra cujo tema era acolhendo as nossas sombras. E aí, as minhas palestras, quem já foi sabe, elas não são eu fico aqui falando e os outros ficam ouvindo, não. Eu sou tão coparticipante da palestra quanto todo mundo que chega lá pra estar lá naquele dia, naquele encontro. Então são palestras muito teórico-vivenciais. E certa vez, no dia dessa palestra, nós estávamos abordando exatamente essa matriz psicológica chamada medo. Porque o medo, gente, assim como os outros agregados psicológicos que se desenvolveram dentro de nós para nos proteger de dores infantis, dores biográficas, e às vezes nem são biográficas, são ancestrais, mas que a gente traz aqui como carga psicogenética para curar, né? Então, esses agregados psicológicos, eles têm um corpo. Não é um corpo cuja aglomeração molecular seja tão densa a ponto de eu poder tocar, como essa almofada. Mas é uma aglomeração molecular semelhante à do ar, é mais rarefeita. E o ar tá aqui. Eu tô respirando ele, eu preciso dele para viver, mas não tô vendo, eu não posso tocar o ar. A mesma coisa são esses eus, esses agregados psicológicos dentro de nós. E um deles, e um dos mais robustos, inclusive, é o medo. O medo, ele nasce, primeiro, de uma forma mais instintiva, tá? Na nossa dimensão animal. Ele nasce para que nós possamos ter condições de preparar o nosso corpo físico para responder a alguma situação de ameaça real, alguma situação de morte. Só que temos aí um grande aprendizado para resgatar com os nossos irmãos animais, os outros irmãos animais, porque nós somos animais também. Não podemos esquecer disso. E é uma honra também, né? Então nós podemos observar como os nossos outros irmãos animais lidam com medo. Quando eles percebem que estão em situação de ameaça, eles não pensam sobre a morte não, porque o pensamento não é uma atividade que faça parte
do funcionamento psíquico do coelho, por exemplo, da onça, do cavalo. Então eles não pensam sobre a morte. O que eles fazem? Sente medo, sente ameaça, eles se colocam em absoluta presença, a pupila dilata, isso acontece com a gente também, tá? A pupila dilata, a respiração fica ofegante, o coração bate mais rápido, o corpo muda a temperatura, tudo isso para que eu possa responder de forma eficiente àquela ameaça que eu estou sentindo, que eu estou intuindo. Então, prontamente, percebendo a ameaça, os outros animais, eles fazem algo com esse medo. Eles fazem algo com isso que eles estão percebendo. E eu sinto que é esse o chamado pra gente, resgatar com eles. Aprender com eles, diante de tudo isso que está acontecendo com a gente agora. O que é que nós vamos fazer com isso? Qual está sendo a chamada? Qual está sendo a chamada? A gente vai ficar aqui pensando sobre a morte, eu vou morrer, alguém na minha família vai morrer, ou a gente, opa, presença, aqui e agora. E se eu tiver a oportunidade de ficar por mais um tempo, o que eu estou disposto e em condições reais de reconfigurar daqui para frente, daqui para diante? O modo como eu me alimento, o modo como eu me relaciono com o corpo, o modo como me relaciono com os outros animais. Voltando o exemplo da palestra, por exemplo, no meio da palestra em que a gente estava abordando o agregado psicológico do medo, falando sobre o medo, expondo as versões cognitivas sobre o medo, o que acontece? Uma barata enorme aparece, uma aliada que eu amo profundamente, apareceu no meio da palestra, ficou voando na sala para nos mostrar onde é que a gente realmente estava em relação a esse eu psicológico que é o medo. E aí muitas pessoas correram da sala imediatamente, outras gritaram, algumas ficaram tremendo de medo, mas ficaram ali. Ai, preciso ir, mas não posso porque eu sou homem, tenho que estar aqui. E eu, ainda bem, tinha tido já a oportunidade de fazer esse trabalho em relação às baratas. E hoje honro-as profundamente, então eu pude ficar ali ancorando e observando esse trabalho para dar o feedback depois. Então, olha só que presente. O que a gente está fazendo com o nosso medo? A gente olha para ele de frente, assume que tem, chora esse medo, reconfigura situações para que eu não tenha mais que estar sentindo medo da vida, medo dos outros? Ou eu simplesmente digo, não estou sentindo não, e transformo isso em sintomas e estratégias de fuga, comer demais, trabalhar demais, beber demais, transar demais, comprar demais, tudo isso é medo. Tudo isso é medo, são estratégias inconscientes para que a gente não tenha que entrar em contato novamente com dores tão profundas aqui dentro do nosso sistema. Dores biográficas ou ancestrais, como eu já citei, né? Então, eu sinto que a chamada é essa. O que estamos fazendo com essa oportunidade de ouro que se apresentou para nós nesse momento, tá? Firmeza para mim, firmeza para você, firmeza para todos nós, firmeza para o planeta, que nós realmente possamos ser lotos nesse momento, para nós mesmos, para quem está perto da gente, ser lotos para o planeta inteiro. Que possamos estar vivos dentro da vida.